estamos aqui hoje, no mês de agosto, para a gente estar falando sobre o mês dos nutricionistas, né? E com muito orgulho recebo aqui duas amigas para a gente falar da nossa profissão linda, né? Suelen, que está comigo já há bastante tempo, acho que entre indas e vindas, mais de 10 anos comigo na empresa, né? Mas é minha amiga, que a gente tem um vínculo já há bastante tempo. A Gracinha, que como diz a Melzinha, a Gacinha, tia Gacinha, que também é Nutri. Então a gente veio para esse bate-papo hoje para falar do amor que a gente tem na nossa profissão, porque eu acho que é uma profissão maravilhosa e linda, né? Porque eu falo que a nutrição, ela salva vidas, né? Então eu acho que o mais importante é a gente mostrar para quem for nos assistir essa importância da nutrição, porque hoje eu falo que as pessoas comem, mas não se nutrem, né? Às vezes, inclusive, estão acima do peso, porém totalmente desnutridas. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Então eu queria saber de vocês especificamente, por que a nutrição? Quer começar a sua? Pra mim. Você tá mais tempo na Nutri do que a gente. Eu iniciei mesmo na área de UAN, né? Que sempre foi o meu grande amor. Mas também trabalho em consultório, em hospital. Acredito que no meio do caminho a gente vai se identificando mais com a área que a gente quer. No início a gente quer conhecer todas as áreas e quer entender o que isso significa na nossa essência. Mas chega uma hora que o caminho se estreita e que a gente realmente permanece naquilo que brilha os olhos, o que você sai de manhã e fala que prazer fazer. Quando a nutricionista não se encontra e aí ela fica perdida em várias áreas, é o ponto-chave dela não querer mais a profissão. Porque não ganha bem, porque não se sente feliz naquele espaço, mas a verdade é só porque ela não se encontrou dentro de alguma área, porque a profissão é linda em todas as áreas, na oncologia, na funcional, na pediátrica, na UAN, ou seja, qual for o lugar que a profissional queira se estabelecer. Mas você acha que você escolheu a UAN ou a UAN te escolheu? É uma pergunta muito difícil. Porque na hora que a gente escolhe a profissão com 17 anos, diferente de você que já escolheu, né, depois de uma outra faculdade, a gente realmente não sabe muito o que aquilo vai dar. Pelo menos na minha época, né? Hoje eu tenho 42 anos, na minha época era diferente. Não existia, por exemplo, teste vocacional, que hoje tem em várias áreas. Então eu acabei que eu tive muita sorte em escolher a nutrição, porque eu mal sabia o que aquilo significava. E eu realmente amei, me encontrei e hoje sou muito feliz. Não, e você, eu falo assim pra todo mundo, né? Você faz a diferença, você tá comigo há bastante tempo, entre idas e vindas, né? Você tá comigo e eu tenho uma confiança no seu trabalho, a forma como você desenvolve, como que você trabalha com as pessoas. Eu mesmo, dentro da nutrição, não me identifico nada com a UAN, tanto é que você é meu braço direito lá dentro. Então, assim, é realmente uma escolha. Então, por isso que eu perguntei, a UAN escolheu, né? Ou você escolheu a UAN? Porque, na verdade, eu escolhi a clínica mesmo sem querer ir pra clínica, porque, na verdade, eu fui estudar a nutrição, depois foi uma transição de carreira, apesar de que eu não mudei de carreira, porque eu não deixei a padaria, mas é uma transição que eu fiz de um curso dentro daquilo que eu trabalhava por ter me apaixonado pela clínica, né? Mas na verdade eu fui pra nutrição por uma dor, pra poder ajudar, porque eu não concordava com a medicina tradicional daquilo que se tratava. Meu marido apareceu com a autoimune e fui no foco de estudar autoimune e graças a Deus eu vejo que foi só sucesso dentro de tudo, né? Então é essa questão. A Gracinha, como eu, a transição de carreira mesmo, né? Porque hoje você acaba não estando mais nas escolas, né? Não atuo na escola desde 2021. Eu venho da transição de carreira, era pedagoga, psicopedagoga, professora de educação infantil e eu não escolhi a nutrição. Quando eu fui cursar um novo curso, tentando já desvincular da escola, eu ia tentar arquitetura e urbanismo e engenharia. Ué, você caiu na nutrição que jeito, de paraquedas? Uma luz divina. Eu falo que na semana que eu fui fazer a inscrição, tudo me levou para nutrição. Não sabia o que o nutricionista
fazia, né? Eu via o trabalho da Suelen, mas não sabia realmente o que era, nem imaginava. Fui lá, fiz inscrição e estou aqui hoje. Mas eu creio muito num propósito maior. Que a gente tem que entender que existe um propósito maior. Eu tenho certeza disso, viu, Gracinha? Porque eu vejo, de acordo com o que chega na minha parte, né, na área clínica minha, é sempre um propósito. Eu sou escolhida no sentido o paciente que está ali para me desafiar, estudar mais e buscar, porque eu vejo que... Porque muitas vezes eu perguntei, né, para Deus, qual seria a minha missão? Sempre trabalhei, empresa familiar, sempre trabalhei dentro do comércio, sempre fui muito dessa parte de comércio, gosto, né, sou da área da linha de frente, gosto do atendimento bastante, mas eu ainda assim me vinha a dúvida, qual que é a minha missão? Qual é a minha missão? Então, quando a gente vê isso, né, é realmente um propósito maior e o paciente eu vejo que no meu caso o paciente me escolhe. Eu acho também que se a pessoa não acredita no propósito, não precisa ter um propósito de vida, tá tudo bem. Mas quando a gente ouve, né, a voz maior, que é a voz de Deus, e que direciona mesmo, e esteja sensível para entender, porque eu fui fazer nutrição para me desvencilhar das crianças, né? Eu não queria mais trabalhar com o público infantil. Eu queria... no materno. Pois na metade da faculdade que eu... Se identificou. Eu vi um vídeo de uma referência da nutrição materno-infantil na rede social. E aí, uma chama de amor queimou no meu coração e eu falei, eu quero fazer o que ela faz. Não, o mais engraçado, Su, que quando uma vez num curso que a gente que a gente teve a oportunidade de fazer junto, eu falei, Gracinha, vai fazer terapia alimentar. Você tá louca? Jamais que eu vou sentar no chão, que eu vou fazer no seu... Falei, aí começou as oficinas, eu falei, Gracinha, bem-vinda, né? E hoje a Melzinha tá desde a primeira, né? Da primeira oficina de comer com ela, né? Então, assim, eu falo assim, realmente, a gente às vezes nem quer, mas é o que acontece. Mas não tem como ter sucesso se você realmente não tiver o dom divino de trabalhar com aquilo. Porque, por exemplo, eu não me enquadro nisso. Em nenhum momento vai passar pela minha cabeça, não vai ter intuição, não vai ter nada que venha até mim que me diga, faça isso com crianças. Nem culinária infantil dentro de um ano eu consigo fazer, entendeu? Que eu poderia fazer uma oficina. Não, mas é sobre realmente o que você tem dentro e você queima isso. Já era de crianças anteriormente, você falou, tô cansada. Aí Deus foi lá e disse, não, meu amor, agora é uma coisa melhor ainda, é um outro ponto, é sobre a saúde, né? Exatamente. E não sou nutri de chão ainda, né? A gente fala assim, quase não lá. sou terapia alimentar, mas não sou nutri de chão. Era uma das coisas que a gente riu até Exatamente. Bastante, né? E eu acho que é isso. E hoje eu penso muito, né, como você falou, pegar o público e ir além quanto à saúde. Hoje eu quero a mulher no preparo para engravidar. Já pensando nesse bebê que vai chegar para mim, nessa criança. Né? Então pensar ali, trabalhar no preparo, já sonhando com esse bebê, com essa criança que vai vir, é fundamental. Então eu amo trabalhar também, além das crianças, sonhar com esse bebê junto com o casal. Né? Então, trabalhar ali o preparo para engravidar, gestação, o nascimento, vem a amamentação, introdução alimentar. E a Todas gente as fases, né? O pré e o pós. Isso. É muito encantador. Parabéns. Como eu te admiro muito. Não é para todo mundo, né? Quando a pessoa pensa assim, né? Vai fazer uma transição de carreira. Eu sou nutricionista, eu quero trabalhar com criança. Me pergunta e eu falo assim, você gosta? Não vem pensando que dá dinheiro, dá muito dinheiro. Não. Você gosta, porque você tem que gostar da parte infantil. Você tem que gostar da mãe também, porque é ela que você vai ter que convencer para a criança ter aquela alimentação. Exatamente. Né? A gente entra muito dentro da casa da família, né? É uma coisa muito funcionária, íntima. Babá, eu a mãe. acabo não atendendo introdução alimentar, eu trabalho com gestantes, né? E trabalho, como eu te disse, eu não fiz essa história do nicho específico.
como eu trabalho com questões autoimunes, chega muito já, às vezes, a gestante que tem autoimune. A criança que tem autoimune, como também tem a questão das crianças neurodiversas, que chegaram para mim, que foi uma das coisas que eu fui estudar bastante, porque, como eu disse, a nutrição vem como dom até para eu trabalhar dentro da minha casa. Então, foi aonde eu fui buscar tudo isso. E aí, chega para mim já, ou porque já tá seletiva que não tá comendo, ou porque realmente a mãe tem outras comorbidades além de estar gestante, não, mas estando gestante e querendo ter uma qualidade dessa gestação, né? Menos gatilhos, saudável, exatamente, né? um nascimento saudável. Mas introdução alimentar eu não faço, sempre encaminho para você. Então, assim, é uma paixão, né? Como eu disse, exatamente. a gente vai se apaixonando e tudo. Eu falo assim, meu Deus, esse daqui vai ser mais um desafio, porque eu falo assim, não chega com uma psoríase ou com uma doença, uma retocolite. Chega com 3, 4, chega, né? Então, assim, tudo aquilo ali... Chega com combo. Hoje... Inclusive, atendi um diabético, hipertenso, amputado e ganho de peso. Então, quer dizer, eu não posso pensar só nesse ganho de peso. Ele tem diabetes, eu não posso fazer restrição. Então, você trabalha, é o que eu falo, dentro da nutrição você trabalha. Todo mundo pensa, né, que a gente só trabalha com cardápio, né? Entregar uma dieta calculada. Gente, o que menos eu falo, meu sonho é ainda entregar o que comer sem cálculo, porque a minha ideia é conseguir trazer saúde para as pessoas. Qualidade de vida. Qualidade de vida. É o que eu olho para elas e falo assim, como você quer estar daqui 10 anos? Como que dentro do que você vive hoje, né? Como que você pensa daqui 10 anos, se a gente não der uma mudança? Porque realmente é de praxe você falar que tem que fazer atividade física, você tem que dormir, você tem que beber água, mas e a rotina, e a realidade? E como que funciona toda uma família, né? Porque quando a gente pega uma criança especial, você tem que trocar tudo dentro da casa da família. É o contexto geral, né? É o contexto geral. Quando você pensa assim, como diz o outro, você tem que ter muito mais argumentos e trabalhar muito mais comportamento. Sensibilidade também. Sensibilidade, comportamento e realidade de cada um, do que realmente só fazer assim, então tá, seu peso é esse, o cálculo é esse, você tem que comer isso. Não é, né? E hoje eu tive um desafio ainda, que eu vou fazer uma apresentação amanhã, dentro do trabalho que eu desenvolvo dentro do SER, não existe realidade de suplementação que a gente trabalha na clínica, né? Então, quer dizer, de onde eu vou ter que buscar alternativa dentro do alimento, que é uma fonte custo barato, e que às vezes não vai entregar aquilo que eu precisava, que vai demorar muito mais, né? Então, assim, hoje eu fiz um e-book exclusivo disso para poder entregar todos esses alimentos ricos em ômega 3, rico em ferro, que a gente sabe que seria muito mais rápido, né? Entregar uma fórmula pronta, mas não é assim. Então, quer dizer, é o que eu falo, todo dia é um desafio, né? E é onde a gente vai buscando e tem que ter muito amor, não tem jeito. E trabalhar o comportamento, eu acho que é o mais difícil de todo mundo, né? Das pessoas na realidade do mundo de hoje, né? Mas acho que vocês souberam que eu fiz um curso de imersão para nutricionistas que gostariam de atuar na área de consultoria e assessoria. Não acho que é falta de humildade eu dizer que hoje na cidade essa referência sou eu, né? De consultoria, de assessoria, até pelos anos que eu já me dedico a trabalhar isso nesta cidade. E eu senti muito das meninas que participaram dessa imersão que a busca delas é o valor financeiro e não existe sucesso quando você só busca isso. Por quê? Porque o valor financeiro é uma consequência da ética, da moral, da lealdade, da responsabilidade, da dedicação. É essas coisas que são as prioridades. A consequência vai ser você falando de mim, ela falando de mim e eu aumentando o meu valor. Meu valuation vai aumentar, é óbvio, pela busca a mais, até porque eu não tenho braço para trabalhar em tudo. E eu tenho muitas pessoas que me perguntam por que você não consegue uma pessoa para trabalhar com você, para você pegar mais lugares. Eu não consigo me ver dessa forma porque quem me contrata é o fulano A, o B e o C. Ele não contrata a minha assistente ou a outra nutricionista. Mesmo que eu esteja como ali linha de frente, ela não vai ter o mesmo jeito para lidar com o colaborador, ela não vai ter a mesma expertise para olhar para os pontos. E aí eu já estou denegrindo o meu contrato com você, porque não sou mais eu
tempo todo, entende? Você não consegue fazer essa coordenação de longe? Não, impossível, mesmo. porque Vamos lá, faz checklist e tira foto. Consigo até contribuir. Mas a essência do que eu tenho ali dentro. Você tem que estar presente. A hora que eu chego. Eu trabalho em lugares que eu tô há 2 anos. Ontem eu vi que aquela mesa poderia mudar de lugar. Eu tô lá há 2 anos. Mas ontem me veio um start. Então essas coisas acontecem de uma forma natural. Esse instinto, ele vem naturalmente. Então eu acredito muito que eu preciso primeiramente identificar o que eu gosto de fazer. Depois, trabalhar com respeito, responsabilidade, ética, moral e ter paciência. Porque fazem 10 anos que eu trabalho. Sair da zona de conforto, né? É o que a gente fala. A gente nunca sabe tudo. A gente tá sempre aprendendo alguma coisa. Como você disse, faz 2 anos que você tá lá. Ontem que você viu essa questão dessa mesa. E então, assim vai. É sobre isso. Às vezes você trata um paciente há 5 anos. Você fala, vamos tentar fazer isso? Putz, eu podia ter pensado antes. Faz 5 anos que eu trato ele. É uma coisa, uma estratégia. Mas ela vem. Mas ela não vem de graça, ela vem com cada pedacinho de gente que você se conecta. Sim. Quando você atende. Com cada curso que você vai. Isso. Com cada coisa que você Por isso dedica. que eu digo, a gente é constantemente, quando Às a gente vezes, ama. Com alguém que traz alguma coisa novo, que não falou há 5 anos e já tinha isso, e às vezes nada deu certo por conta daquilo. Sim, às vezes num bate-papo informal com alguém fala, meu tio fez isso. Não é receita pronta, né? Não é receita pronta. Mas quando você tem esse cabedal de informação, de experiência dentro da sua área, as coisas vão se juntando e aí vem o seu diferencial. E o que vocês acham que hoje é o mais difícil, né? Claro que, pegando o ponto ainda da questão de que as pessoas estão sempre pensando na questão monetária, que todo mundo precisa e precisa pagar boleto e pra gente poder investir na carreira, a gente precisa disso, mas assim, o que vocês acham que hoje é a maior dificuldade, né? É o entendimento, né? Entendimento com comportamento, independente da área, porque nós lidamos com pessoas o tempo todo. Todas. Né? Ou é mais boa vontade? O que vocês acham? Na minha área eu vejo que é uma soma de tudo. Né? Eu também, eu tô também aqui... percebo que sim, porque tem que entrar ali, entender a necessidade, tem que pensar que tem que encaixar no financeiro também, tem que querer mudar, né? Aquilo que está adoecendo tem que querer transformar para aquilo que não adoece. Então tem que querer transformar, encaixar tudo isso dentro da rotina, dentro do que é possível para a família. Mas eu acho que o primeiro passo é querer. Na minha área, quando eu assisto, eu escuto muito podcast e assisto vídeos, né? De outros estados, enfim, de pessoas que eu modelo. E o que eles mais falam é pessoas. O que é mais difícil dentro da empresa, o que é mais difícil para você, o que é mais difícil no restaurante. Pessoas. Ok, eu concordo e não discordo disso. Mas eu estou falando sobre a minha opinião, não tudo que eu escuto. Quando a gente chega num momento que a gente busca o autoconhecimento, e a gente busca a essência divina, e a gente busca respeitar, não julgar, compreender, a gente consegue ter uma liderança melhor. Por quê? Por causa da forma que a gente conduz. Óbvio que buscar cursos de liderança, buscar cursos que vão te trazer uma técnica, um formato de trabalhar com a sua equipe, é excelente. Né? Quando a gente tem líderes assim, a gente sabe que as coisas rodam diferente. Porque o líder busca isso primeiro, ele vai ser para ele conseguir fazer você conduzir daquela forma. Então, o que eu vejo hoje na maioria das empresas que eu trabalho são líderes que não estão prontos e aí a equipe não funciona. Sim. E aí o problema são as pessoas. Não, o problema não são as pessoas, o problema está na chave da liderança. Porque os donos não precisam estar no negócio, eles conseguem gerir de fora. A verdade que eu busco para cada dono é essa, não ser escravo do negócio, poder sobreviver, fazer um network, buscar novidades. Não quero meu dono no operacional. Mas o líder tem que ser um líder pronto para liderar. E como a gente não tem a mão de obra da cabeça de chave, embaixo não funciona. Né? Quem tá na linha de chave é quem tá. Eu consigo muitas coisas com os colaboradores. Você consegue com o Vart, amiga? Consigo com o Vart. Ela consegue, ela cobra o Vart no meio. Aquela coisa assim, que você consegue. Mas tudo que eu peço pra ele comprar pra mim tem função. Será que lá por trás ele vê primeiro
qual que é a função. Quando ele compra sem me avisar, ele realmente é infeliz. Pesquisou? Ele é infeliz naquela compra. E aí ele fica chateado depois, porque eu chego nele e digo, não podia ter perguntado antes. Mas é isso mesmo, e eu falo assim, né, agora trazendo pra gente, né, no seu caso menos, porque a gestante sabe que a gestação vai durar 9 meses, a introdução alimentar é uma fruta por fruta, tem todo um processo, mas no dia a dia, né, você atende clínica também, as pessoas querem pra ontem, né, então não existe... Mas no caso da criança também. A mãe quer pra ontem. A mãe quer pra ontem, porque 90% das crianças que chegam pra mim, elas já chegam com alterações. Foi no pediatra, o pediatra pediu exames e esses exames estão alterados. Então, já chega, eu já cortei isso, já cortei aquilo e posso pedir um exame daqui 20 dias, 30 dias? Achando que vai resolver. Vamos com calma, isso não se elevou em curto período de tempo. Isso foi, aí sempre lá no resultado dos exames vem o histórico. Não dá tempo. Aí eu falo, em 2023, olha quanto que tava a glicemia do seu filho. Olha o colesterol. Vinha dando sinais. Já vinha dando sinais. Não é da noite pro dia. Mas é que só faz a verdade hoje aqui dentro, né? Só faz uma análise depois que já tá ruim. Então, não faz nada preventivo. Mas, né? E pensa que vai ter um prazo. Por exemplo, eu vou começar essa dieta agora, né? E eu falo, não é dieta, calma, vamos... Isso é mudança de rotina. Nós vamos mudar tudo, né? O que era rotina vai passar a ser exceção para que tudo vá se encaixando. Tudo vai poder, né? A gente não tem assim, proibiu, mas um tempo vai ter que dar um tempinho aí para depois voltar, né? Ter o equilíbrio, buscar o equilíbrio. Mas a família já quer, tem uma ansiedade, tipo, não, mas já vai baixar, já vai regular, já vai subir. Então vamos com calma, né? E as trocas, né? Porque é muito difícil fazer a troca. Todo mundo acha difícil mudar o alimento lá, porque hoje mesmo de manhã, o tempo todo, todos os pacientes que eu atendi, né? Não come, não aceita. Você fica sem recurso, né? Porque nada dá certo. Aí, às vezes, teve um que eu respirei e falei assim... Vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos olhar, vamos ver qual que vai ser, o que vai mudar desse mal-estar, desse refluxo, disso, porque o que ele só quer é o que tá fazendo mal. E aí, a gente precisa dar esse recurso de tirar o que tá fazendo mal e começar a mudar esse paladar para aceitar, né? E eram todos adultos hoje. Então, quer dizer... É mais difícil, mas assim, vai dar trabalho para quem cozinha, vai dar trabalho para quem faz. Então, assim, eu falo que a gente realmente, se não muda a família toda, não muda nada, né? E um exame vai demorar. Como diz outra, a gente sabe que uma diabetes para estar lá instalada, a resistência insulínica está ali há 10 anos. Né? E essa resistência insulínica vem ali mostrando, só que só vai olhar depois que passou dos 24 na insulina, sendo que a gente sabe que passou de 8, ela já está alterada, que aquilo ali já não está bom mais, que o corpo já está trabalhando de forma, né, acelerada para conseguir organizar isso. Então, assim, eu falo, para que deixar? Então a gente precisa, eu falo assim, que a missão mais difícil nossa em relação à nutrição, em relação a tudo, é a gente começar a trabalhar o preventivo, né? É mostrar, às vezes dentro de escola, às vezes dentro desse podcast, para a gente estar falando da importância da gente ter saúde e a gente trabalhar evitando tomar medicamentos, né? O medicamento funciona, mas a gente pode evitar que a gente precise e fique dependente, né? Desde que a gente tenha uma qualidade de vida e um estilo de vida saudável, né? Então a gente trabalhar preventivamente, né? Quantas pessoas, se tivessem trabalho preventivamente dentro de uma empresa, você sabe a realidade da gente, não estariam doentes que precisariam de um mês de atestado, né? Então assim, a gente fala na saúde coletiva no geral, seja individual com um colesterol alto, como uma diabetes, ou dentro de uma empresa, para a gente diminuir
essa falta, né, esse excesso de atestados médicos no sentido das pessoas estarem doentes, porque se a pessoa está doente e ela às vezes, né, vai faltar no trabalho, às vezes entra outro depois e é uma pessoa às vezes que depois substitui, né? Então a gente trabalha o preventivo e eu falo assim, a nossa profissão é a única profissão que consegue trabalhar nesse foco de trazer saúde e trabalhar preventivamente, né? Eu acredito que a nossa consulta, nosso conhecimento, ele não é suficiente para ajudar um paciente. Quanto a gente sabe, quanto a gente estudou, porque a consulta ela começa antes da entrada do paciente dentro da nossa sala. Sempre que eu vou buscar um paciente, eu não deixo a secretária chamá-lo. Eu sei o nome dele, eu vou até ele lá no banco que ele tá e eu já venho conversando com ele. No abraço eu já sinto se tem odor, se não tem, o jeito de caminhar. Não, né? Então, assim, todas as vezes que a gente faz uma consulta, mesmo que não seja o meu forte, que o meu forte realmente é a cozinha, eu ainda atendo toda semana uma vez, eu tenho esse cuidado, esse zelo, esse amor, essa atenção que eles não estão percebendo, porque eu preciso convencê-lo do que eu estou dizendo. E não é convencer, porque se a gente explicar demais, eles ficam mais confusos. Sim. É ser objetiva, prática, precisa desenhar, desenha, não precisa ser técnica, o que eles precisam é dar solução prática e deixar eles confortáveis sem medo. Né? Eu acredito que o maior sucesso, a gente sabe tudo que a gente está fazendo, mas não precisa passar para ele isso. Preciso passar só o necessário para ele. O que ele vai ganhar se ele tiver essa fazendo mudança, isso, né? Tem que ser muito objetiva. E nessa conversa tem que pegar o ponto-chave dele. Se é cuidar do neto, se é andar de bicicleta, você tem que pegar o ponto-chave para trazer toda essa realidade para aquele momento que ele está precisando de ajuda. Não vai dar para você fazer mais isso daqui a um ano se você continuar assim. Né? Então eu acredito que a gente tem que ter, além do conhecimento, muito mais sensibilidade para atingir o coração de cada um. Tem paciente que você tem que falar mais, tem paciente que você tem que ouvir mais, né? Então, quando você tem essa sensibilidade que você vai, é onde você fala, não, opa, às vezes numa primeira consulta a gente não consegue entregar tudo que a gente tem de conhecimento. Por quê? Porque às vezes a pessoa não deu abertura, ela precisa aprender a confiar. Enquanto não confia, então assim, a gente trabalha não só, né, essa questão de entregar um plano alimentar. Primeiro a gente precisa realmente ganhar essa confiança e eles não sentirem esse julgamento, né? Eu acho que isso é uma das coisas importantes, falar assim, não, tô aqui para te ajudar. E o que eu vejo muito, que eu falo, o que não der certo esse mês, o mês que vem a gente ajusta. Eu não tô aqui para te cobrar, eu tô aqui para tentar te ajudar da melhor forma possível daquilo que cabe na tua rotina, pra gente conseguir que você melhore esse estado seu, seja de dor, seja de alteração bioquímica, o que quer que seja, né? Então, assim, primeiro a gente ganha, né, essa confiança. E é uma das coisas mais difíceis. No mundo que a gente vive hoje, da tecnologia, do rápido, né, assim, eu falo, a minha consulta, eu levo pelo menos de primeira consulta de 1h30, 2 horas, né? Então, como que você consegue? Você não consegue passar tudo isso de uma vez, então vamos por partes, né? Então a gente precisa que eles entendam essa realidade, que mudar, às vezes para um paciente hoje de 65 anos que eu atendi, ele não vai mudar tudo de uma vez, vamos por partes, o que está mais difícil, o que está mais ruim, vamos trabalhar isso. O que o senhor mais gosta, o que não dá para tirar do senhor, que você vai ficar muito triste. Exatamente. Dá para ser assim, a gente vai negociando. Vai negociando e vai trabalhando, mas assim, é um trabalho de formiguinha. E o imediatismo, às vezes, não faz com que eles insistam. Aí eu falo assim, não adianta que só vai mudando de consultórios, né? De pessoas. Porque, na verdade, a base é sempre igual, né? A nutrição em si, hoje eu falei para um filho, pensa comigo. A natureza entrega tudo para nós. A proteína, a fruta, a verdura, o legume. O ultraprocessado que tá bagunçando tudo isso daqui é o que tá deixando você doente. Mas eu não fico sem. Eu falei, então tá, mas então vamos melhorar isso aqui. Vamos diminuir aos poucos. Vamos diminuir aos poucos. Então, assim, você precisa ganhar, a gente precisa ganhar, às vezes, muito mais a confiança, né, do que falar, não, ele vai melhorar com isso aqui que eu passei. Não, é aos poucos, né? Então, a gente tem que ter
essa sensibilidade, a boa vontade É e saber a paciência e a linguagem para cada paciente. Isso. Né? Para cada um. Temos que ter uma boa psicologia. E o Vert não deixou fazer psicologia. Deveria. Né? Quando eu fui fazer a faculdade de nutrição, eu lembro assim, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer psicologia. Ele falou assim, que jeito? Você não vai deixar ninguém falar? Você não vai... Então... Aí eu peguei e falei, não, então eu vou. Aí foi quando surgiu as questões né, de saúde, eu falei, não, eu vou fazer a nutrição. Porque dentro daquilo que eu fui, para eu entender a fisiopatologia da doença, eu fui para congresso médico. Eu não tinha nada, não sabia nada, nem de nutrição, nem de nada mais. Eu fui porque eu falei, não, tem que ter. Aí um dia foi onde eu vi uma nutricionista funcional dando uma aula com foco da remissão da doença autoimune. Então foi aonde que eu falei, opa, esse é o caminho que eu vou seguir. E hoje a gente acaba englobando tudo, né, nessa parte clínica. E aí eu fiquei surpresa, né? Porque a Suelen atua numa área e eu em outra. E eu me identifico muito com o que ela falou. Sobre não conseguir colocar uma pessoa, né? Pra atuar no lugar dela. Auxiliar você de algum jeito. Exatamente. Também senti isso, né? Não consigo colocar alguém ali pra atuar, né? Porque as pessoas falam, põe alguém pra fazer terapia pra você. Põe alguém pra... Aí eu falo, não sou eu. Né? E quando você falou, já... me arremeteu muito, né, do que eu sinto também nessa parte de... É como se a entrega fosse nossa responsabilidade. Exatamente. Eu não vou terceirizar isso, entende? E quantos anos de pedagogia você tem para você poder fazer aquela coisa acontecer dentro daquilo que você hoje tem de conhecimento dentro da nutrição para lidar com uma criança? Não, ninguém tem esse mesmo conhecimento dentro daquilo onde o objetivo que você quer chegar. E ela também falou um ponto, né, que se assemelha muito a mim, sobre servir o paciente. Eu também, toda a vida que eu, né, desde que comecei a atuar, eu busco o meu paciente na recepção. Leva até a porta. Isso. Eu sempre gosto de servir. Né? Eu acho que eu estou ali para servir o meu paciente e estar com ele. Abrir a porta. Você quer uma aguinha? Receber, o receber. É o que eu falo, a gente dá... a forma como que a pessoa chega, você não sabe como foi o dia dela. Se ela tá ali e o dia foi difícil ou foi um dia fácil. Então o jeito que você recebe, você abraça, você faz, claro, tem gente que às vezes não tem esse contato, mas você faz a diferença já nesse servir, nesse receber, né? Faz toda a diferença. É o acolhimento. Eu acho que eles se surpreendem quando somos nós, os profissionais que estamos ali, não uma pessoa que está ali para servi-los e nós atrás de uma mesa, sendo somente ali a doutora. Porque em grandes centros de emagrecimento, que tem vários profissionais ligados, já tem uma pessoa fazendo anamnese, fazendo peso, fazendo apometria, tudo ali, e a gente só recebe esses documentos, e aí a gente só resolve... O que eu vou agora prescrever, né? E aí você perdeu todo o início de vínculo, porque ele tem que ser rápido. Eu não trabalharia nesse ramo, entende? Também não consigo. Algo assim não era algo que me deixasse feliz, então não dá. É verdade, isso daí é a questão de só chegar. É engraçado que você falou isso, que uma vez eu passei por um médico assim, não identifiquei. Por quê? Porque você falou um pouco para cada pessoa e você não conseguiu colocar para o médico aquilo. Então, quer dizer, não é só uma receita, né? Como eu falei, não é só entregar o plano alimentar. Eu não estava em busca só de uma receita, eu estava em busca de entender o que poderia acontecer nesse processo, né? Então é bem isso mesmo. Eu também não funciono, porque eu também faço tudo, às vezes trabalho em casos específicos uma pré-anamnese, mas a própria pré-anamnese eu releio junto com o paciente quando tá ali, pra gente montar ali, porque às vezes falta, né? Se você vai fazendo aquela anamnese, você vai só ouvindo o que o paciente tem, se você não tem ali um roteiro para seguir, às vezes falta alguma coisa. Esqueceu de perguntar. Esqueceu de perguntar, porque você vai fluindo. Mas dentro de uma pré-anamnese, às vezes eu trabalho só quando vem crianças, ali você faz um link, mas nisso aqui, da onde que é, né? Então, eu falo assim, a gente tem que ser investigadora, a gente tem que ser sensitiva, a gente tem que ser, né, para poder olhar e falar, não, peraí, né, o que está acontecendo, o que não está dando certo, né? Então, assim, eu falo que a nossa
Nosso trabalho é todo dia, um dia diferente, e cada paciente é uma consulta diferente da outra. Então, assim, quem pensa, né, que a gente só faz um plano alimentar calculadinho para entregar de acordo com uma comorbidade ou uma patologia, essa não é a verdade. Que eu gosto de... Porque eu trabalho nas duas áreas, então eu tenho em mim o que elas são diferentes, né? Para vocês, vocês não tem muito, vocês não estão lá dentro do chão de cozinha todos os dias em várias, vocês estão mais dentro de consultório. Então, o que eu vejo dentro de cozinha e o prazer e o amor que eu tenho é que eu consigo resolver. O paciente eu não consigo resolver se eu dependo dele. Depende Exatamente. dele. E dentro de cozinha, toda a solução que eu trago e ver melhorar tanto o trabalho do colaborador quanto a economia para os proprietários, esse equilíbrio que eu consigo, conseguir economizar para você com essa ação. E eles estão executando dessa forma agora. É um prazer tão imenso saber que isso é tudo conquista. E como eu trabalho dentro da cozinha, eu não sou uma fiscal de cozinha, que é diferente de você chegar com checklist de temperatura, com checklist de organização, de controle, e você não estar com eles, né? Então, qual é a minha função? Estar, porque eu preciso identificar erros. Como eu identifico erros? Fazendo. Então, se tem alguém tá fechando esfirra, eu vou lá e começo a fechar esfirra junto. Porque eu estou observando todas ao meu redor, eu estou vendo a dificuldade do processo. Eu vou entender. E é essa solução que você busca. Eu busco a solução porque eu entendi, não só porque eu vi. Porque realmente não é uma reclamação, realmente é um fato. Então, para levar uma compra de equipamento, utensílio ou qualquer item para um dono de restaurante, eu sempre fiz antes e deixei todas as estratégias corretas para que aquele equipamento novo ia ser funcional, econômico, rápido. Então eu consigo resolver. Eu sei que vocês também conseguem resolver, que tem pacientes muito legais e que, né, fazem o que pede. Mas a gente depende 99,9% deles. Eu brinco com eles no final, falo, eu quero ficar famosa. Então eu só fico famosa se você me deixar famosa, né? Então é onde você vai ganhando ali realmente, assim, claro, que o foco não é... Eu não sou uma pessoa que eu vivo com essa questão do marketing, enfim, porque eu nem tenho tempo. Eu tenho casos, assim, que daria para fazer várias publicações, mas não dá tempo, não é a minha realidade. Como eu acabo englobando os dois trabalhos, mais criança pequena, mais filho fora, então a gente vai fazendo um pouco de cada, né, sempre com muito amor, mas assim, a gente vê que a gente consegue, quando a gente consegue entrar, né, na pessoa, né, dentro da cabeça da pessoa, fazer alguma mudança, algum estilo de vida, e é um barato, né, que às vezes você recebe do nada, né, uma mensagem falando, eu não esqueço de você falando isso. Eu falo, então tá bom, sinal de que valeu a pena. Tá surtindo efeito. E tá surtindo efeito. Exatamente. Né? E esses dias eu teve um pacientinho, uma coisa mais bonitinha, com 1 mês e meio, ele entre uma consulta para outra, ele ganhou 5 centímetros, e a reclamação era justamente isso. Por quê? Porque não dormia. A criança não vai desenvolver, não vai melhorar, não vai produzir GH da forma correta se não dorme. Então, assim, quando você consegue levar e ver isso, né, sem medicamento, claro, existem os casos do medicamento, não estou fazendo nada em relação ao medicamento, mas eu falo assim, quando você consegue mostrar que o estilo de vida não está bom, e aí a pessoa tem um resultado de qualidade, eu falo, hoje meu dia tá ganho, né? Hoje eu ganhei meu dia, hoje eu cumpri a minha missão, né? E o seu trabalho, Gracinha, ele é muito gratificante também, porque você ainda não é mãe. Mas quando você for, você vai entender a gratidão que a gente tem por alguém que contribui com a saúde dos nossos filhos. Com certeza. Né? Eu, graças a Deus, não precisei, sou nutri, né? Minha casa atuou bem, né? Obrigada. Mas eu acredito, me colocando no lugar de mãe, quando você traz uma diminuição de refluxo, uma evacuação diária, uma hidratação maior e uma resposta em exames, eu acho que a mãe quer te abraçar, beijar, falar obrigada, tava desesperada, não sabia o que fazer, você me ajudou, porque não existe Monjaro, não existe Ozempic para criança. Já está em estudos, hein? Já está em estudos. Mas você vê, o mais difícil, o mais bonito que ela faz é fazer uma criança se aproximar de um alimento quando não faz. Porque dentro da minha casa, a Mel era uma criança que comia tudo.
Eu tenho os vídeos dela comendo e de repente parou de comer. Então, quando você vai trabalhar com uma seletividade e você, mesmo sendo mãe, tendo conhecimento, às vezes você não tem esse dom, essa técnica de fazer. Então, eu falo assim, como diz a Mel, hoje eu vou na tia Gacinha, né? Porque vai e volta. Quanta coisa a gente já ganhou. Então, eu falo assim, é o trabalhar junto, depois da oficina, ela me fala, a Mel, hoje estava bem, hoje estava cansada. Eu falo, mantém o espírito até 11 horas meia-noite. Então, hoje tá sem energia. Então, assim, é isso, né? O quanto de avanço que a gente já teve. E você percebe isso em cada oficina, a diferença também, né? Sim. Quando a Suelen tava falando sobre os links que ela fazia, né? Sobre fechar ali a esfirra, entender todo o processo, eu já estava imaginando aqui sobre a terapia alimentar e sobre a oficina culinária, que enquanto nós estamos lá fazendo as preparações, é onde eu vejo a reação da criança com o alimento, se ela tem sensibilidade, né, a textura dos alimentos, como que a criança reage, né, ao cheiro, porque elas relatam, esse cheiro eu não gosto, eu não gosto dessa textura, ou já quer logo limpar as mãos, mas são observações que a gente vai depois tentando trabalhar no individual, né? Não gosta de pegar no alimento, mas agora a gente vai trabalhar isso, pegar texturas, vamos dessensibilizar, vamos experimentar. A Mel, desde a primeira oficina, ela sempre quis experimentar. Às vezes ela tem coisa que ela fala, eu não quero, eu falo, não, mas vamos experimentar? Aí ela já fala, né, porque ela já sabe, só uma lambidinha, só uma mordidinha de ratinho, né? Eu falo só. Então ela já sabe os macetes que a gente tem ali dentro. Né, de estimular para experimentar o ingrediente. Farinha, as crianças vão ali, experimentam farinha, polvilho, então faz batom de polvilho. O brincar, né? Através da brincadeira consegue. Do alimento. Então, são esses pontos que nós vamos levando para o futuro comer. Eu falo que comer está no topo. O último. Não é a base. Né? Mas a mãe, às vezes, tem uma ansiedade. Eu quero que coma, eu quero que coma, eu quero que coma. Eu falo, calma. A gente vai chegar lá com a permissão da criança. Não vamos pular etapas. Se você tentar forçar, pular uma etapa, vai se perder. Vai travar de novo e pode ser que a gente não reganhe mais. Né? É um trabalho de formiguinha. Qualquer coisa é um trabalho de formiguinha. Porque a gente está tentando, por exemplo, no caso da Mel, a gente vai ressignificar o alimento para ela. Ela comia, porque a maioria das crianças que chegam para mim, elas comiam muito bem. E com o passar do tempo foram deixando de comer. Uma das coisas que eu acho que foi um gatilho da Mel parar de comer, que talvez pode ser de outras crianças inclusive, foi depois de uma estomatite. Então aquilo ali deve ter gerado muita dor, mudança de paladar. Muita dor, não sei se teve um refluxo junto, o que aconteceu naquele momento foi aonde ela foi parando de comer tudo e foi ficando difícil. Então, quer dizer, é uma busca, né? Hoje eu ainda olhei o pratinho dela e falei, olha que lindo, né? Tinha espinafre, tinha um carreteirinho com tomate grande, picado grande, feijão e de repente... Deu até fome aqui. E chegou a comer só arroz e carne. Ela parou de comer ovo muito tempo, agora ela aceita. Tem dia que ela pede o ovo. Então, assim, pra nós, mães... E ela reporta isso. Ela fala, eu como ovo. E ela, ovo cru. Ela vai lá, ela quebra o ovo e ela mete a mão e quer botar... Eu falo, Mel, olha aí a salmonela, Jesus segura, porque... Ela é curiosa. Aí eu falo, Mel, esse aí a gente não experimenta muito, mas eu gosto de ovo. Então, é uma coisa assim, que a gente vai... entendendo o processo e que no futuro e trabalhando na individualidade, né? E sem forçar. Eu falo que a oficina culinária e a terapia alimentar, ela não é para forçar a criança a comer. Eu não entrego. Nem para ensinar, é para entender. E cada um tem o seu pedacinho, né? Vamos falar assim. Dificuldade individual. Né? Exatamente. Eu falo que nós vamos transpor as barreiras que a criança criou, né? Uma rigidez cognitiva ou por algum trauma, ela criou uma barreira com a alimentação. Então ali a gente vai tentar quebrar a barreira e a criança vai ter o suporte para transpor a barreira e comer quando ela quiser, quando ela se sentir à vontade. E quando ela tem confiança, né? É o que eu sempre brinco. Eu não entrego a sua criança comendo em 7 dias.
Não existe isso. Nada entrega. Não entrego. Porque não é a minha função. A minha função é pegar na mão da família, pegar na mão da criança e vamos juntos. Né? Quando você vamos solucionar esse problema em equipe, né? E aí é onde eu mando no planinho, falando que se a criança tem uma seletividade, existe algo por trás. Então lá já vai falando, é fono, mas a Nutri que tem que trabalhar? É psicólogo, é questão orgânica, é questão de comportamento, é uma questão de traumas, tudo isso a gente vai trabalhando. Então o comer tem que deixar de ser ansiedade, para ele deixar a criança comer em paz. E outra coisa, né? A gente saber que o comer comida de verdade. Exato. E não comer a bolachinha, não comer a porcariada, porque é onde vai gerando todas essas questões, né? Meninas, obrigada. Foi maravilhoso falar sobre pena que já acabou. Falar sobre o amor. É o melhor tema que você podia ter me chamado, falar sobre o amor. Falar sobre o amor que a gente tem. Porque se a gente falar de tudo que a gente vive cada dia, né? Os nossos desafios, que são muitos, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir passar para quem nos assistir isso, né? O amor que a gente trabalha nessa individualidade, nesse respeito acima de tudo, dentro de cada realidade, buscando tudo isso. E a importância de ter um nutricionista acompanhando em cada fase. Exatamente. Em cada fase da vida precisa de uma Nutri. Antes de nascer, está no sonho. É um projeto? Me procure. Eu sou uma arquiteta da nutrição. Exatamente. Está no sonho ter um bebê, a gente já começa. Eu não trabalho muitas fases, aí é com vocês. Passou aí da adolescência, já não é meu. A não ser que essa menina queira, né, ter uma gestação, mas a gente sabe que a maternidade está sendo postergada. Sim. Mas é isso, eu acho que tem que ter Nutri. Tem que ter. Tem que ter. Investimento na saúde. Né? Antes que você tenha que investir na doença. Não tem uma nutricionista só para doença, tem uma nutricionista para cuidar da saúde da sua família. É isso aí. E eu falo o seguinte, eu não quero ninguém dependente de mim, eu quero te ensinar a ter um estilo de vida saudável e te ver a cada 6 meses, que eu amo trabalhar com exames e suplementação, e em cima disso a gente trabalhar sempre prevenindo outras doenças. Então, assim, esse é o foco, porque na verdade já só chega quando já tá muito doente ou com várias questões, né? Entender também que o mercado, já falando para quem tá chegando aí, tá cursando nutrição, querendo nutrição, o mercado tá defasado? Não. Né? Tem área que tá precisando de bons profissionais. Né? O mercado não tá defasado, mas como a Suelen disse lá no início, tem que descobrir a paixão. É uma paixão. O que faz o seu coração vibrar? É essa área que tem que atuar. Não vou para a área da Suelen porque ela vai falar, me dá uma condição financeira muito boa. Não, eu gosto de uma, não gosto. Também não. Então, não é minha área. Obrigada, eu agradeço. Eu chego pra ela e falo assim, eu quero isso, vamos resolver isso. Eu quero essa receita, vamos mudar isso. Aí ela vem com outra, vamos mudar esse molho, essas coisas. E a gente vai fazendo junto. Mas eu só gosto de comer. Eu sei até, inclusive, o que o meu paciente precisa e que eu preciso mudar na padaria pra gente ter mais oferta para ele comer saudável dentro da padaria. Essa é a minha regra. Aí eu deixo ela doida. Mas você sabe que eu trabalho hoje em mais de 10 restaurantes. Em todos que eu trabalho, não é exigido nutricionista. Olha aí. Pela vigilância sanitária, por lei, não. Então. Eu trabalho porque um falou pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro. Do seu benefício lá dentro. Exatamente. Então, diferencial. Para quem vai entrar na nutrição, tem que entender que a busca é sobre isso, sobre o seu comportamento dentro daquele trabalho. É isso que vai te levar no próximo degrau. Mas você só chega no próximo degrau voltando no que abriu, e o que a gente vai fechar é o quê? É o amor. Não tem jeito. Gente, e nós vamos fazer uma coisa diferente hoje aqui, tá? Vamos num bate-bola rapidinho aqui, muito rápido, numa palavra, 2 no máximo, hein? Uma dica de saúde que você aplica todos os dias. Cuidar de mim. Beber mais água. Eu também tento beber mais água. Um mito da saúde que você gostaria que acabasse. Que para ter saúde na nutrição, uma dieta, a gente precisa cortar tudo que gosta.
Isso é um mito. Existe alimento industrializado para criança. Eu acho que um dos mitos é a gente realmente também ter essa... Não é tudo... Como que eu posso dizer? Tem que passar fome para emagrecer. Não, não tem que passar fome, tudo é proibido, tudo a gente consegue organizar para ter qualidade e ter esse... Eu falo que a gente tem muito da questão da memória afetiva, né? Era para falar em 3 palavras e eu falei em 200, só você, né? Na minha cara. Um alimento que falta na sua rotina. Mais fruta na minha. Mais proteína. O meu também é mais proteína. Na minha, não. Eu não bato proteína todo dia. Eu amo proteína. A última. Qual consulta ou empresa que mais marcou a sua trajetória? A minha foi a Equipão, que foi uma das primeiras que eu iniciei por aqui. E era uma grande empresa. E eu participei da reforma dessa empresa, que é toda uma estrutura, né, gigantesca hoje que a gente vê. Então, me emociona. O primeiro bebê de barriga do meu consultório, né, que tá comigo até hoje. Então, acho que isso é o que é mais marcante, né? A fidelidade da família em estar desde a gestação, que chegou para mim, e estar até hoje, vê-lo crescer, saudável e se desenvolver, é o mais marcante. O meu mais marcante foi um pacientezinho do SUS, que ele estava na cadeira de rodas e depois da gente conseguir melhorar muita coisa na parte da nutrição, a mãe se empenhou muito, desde fazer caldo de ossos e a investir, mesmo sem condições, junto com a avó, numa suplementação. 8 meses depois, ele ganhou 8 quilos e voltou a andar. Olha, maravilhoso. E pôde fazer uma cirurgia que o médico falou que já não ia fazer cirurgia mais, né? Então, é isso. Exatamente. Meninas, obrigada. Obrigada.